Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o microempreendedorismo. Quem é? O que faz? Como se sustenta o microempreendedor brasileiro? Tema da nossa conversa com Lina Uzesh, diretora executiva e cofundadora da Aliança Empreendedora. Lina Uzesh, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos super felizes. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte aqui quem é este microempreendedor. O que é ser microempreendedor? Tá bom. Acho que uma informação interessante de falar, porque normalmente as pessoas não sabem, o microempreendedor brasileiro, ele representa 99% das empresas, né? Esse micro e pequeno empreendedor. Então, hoje no Brasil, a gente fala que o Brasil é um país feito de microempreendedores. Esse microempreendedor, acho que todo mundo pode reconhecer facilmente, né? Aquele empreendedor que tem um pequeno negócio na comunidade, tem um pequeno salão de beleza, às vezes na garagem de casa, é a costureira que faz um reparo em casa, é o pessoal que faz comida e vende por encomenda, salgadinho, faz festa. Então, assim, é uma diversidade enorme. Esse microempreendedor são essas pessoas que batalham todos os dias, né, para gerar o seu sustento para suas famílias. São hoje quase 50 milhões de microempreendedores pelo Brasil inteiro, formais e informais, né? A gente ainda tem uma economia informal muito grande. E eles movem a economia, né? Então, o microempreendedor brasileiro hoje, ele representa 27% do PIB brasileiro, e eles são responsáveis por 54% dos empregos no Brasil. Então, a gente está falando tanto formais e informais, são um motor, né? Esse motor é, que parece pequeno, mas quando você junta todos eles, ele é um motor gigante para a nossa economia. E pessoas que se identificam como empreendedoras? Então, o que que a gente tem? Normalmente, o microempreendedor, principalmente nas comunidades onde a Aliança trabalha, o que a gente identifica é que as pessoas não se reconhecem como empreendedoras. Muitas delas, esse termo é um termo muito distante. A gente fala em empreendedorismo, as pessoas pensam em empreendedorismo no empresário, né, o dono da grande empresa. E não vem que ele, sendo ou ela, né, costureira, fazendo comida para venda, é uma empresária também, é um empresário também. Então, essa falta de identidade, ela traz uma série de consequências também. O fato de não se reconhecer como empreendedor, faz com que a pessoa muitas vezes não se conecte com esse ecossistema empreendedor também, não participe dos benefícios, de se reconhecer como empreendedor, né, de ter acesso a algum tipo de apoio, crédito, etc. Então, tem uma primeira barreira, que é essa, é a pessoa se identificar, se reconhecer como tal, se ver empreendedora, se valorizar como tal, se empoderar disso, para então acessar esse mundo, né, esse ecossistema que está aí para apoiá-la. Porque existe uma rede legal e de benefícios que podem ajudar microempreendedores? Exato. Então a gente está falando hoje, a Aliança Empreendedora fez um mapeamento há 2 anos atrás, a gente mapeou as organizações que apoiam os microempreendedores, principalmente nas comunidades. A gente conseguiu mapear 2.400 organizações que apoiam empreendedores de alguma forma, isso sem contar o Sebrae, né, que está em todos os estados, tem uma super capilaridade. A gente tem aí um mapa completo com 680 organizações, com tudo, endereço, como apoiam, quem apoiam, enfim. Então, existe um ecossistema assim, existe muitas organizações querendo apoiar e apoiando microempreendedores, mas existe um gap, né, de chegada, de como a gente chega nesse microempreendedor que está lá na comunidade e que muitas vezes, por não se reconhecer como empreendedor, não busca apoio, né, por não enxergar que aquilo que ele tem é um negócio, muitas vezes não se conecta, né, com esse ecossistema. E não enxerga-se como empreendedor por quê? Bom, a gente, tem algumas teorias, né, mas o que a gente tem visto pela prática, assim, já são 15 anos de, né, de trabalho apoiando microempreendedores, Milton, e o que a gente tem visto é que tem um papel muito forte de mídia, de comunicação, que é fundamental. Quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, as pessoas ainda têm aquela imagem do grande empresário, né, que eu falei no começo. E hoje, o próprio Google, quando você coloca no Google Imagens, se você escrever a palavra empreendedores, vão aparecer, as primeiras 100 imagens vão ser de empresários, homens brancos engravatados, né, aquela imagem de empresário de sucesso. E a realidade no Brasil é completamente diferente, né? A gente está falando de 99%
dos negócios são micro e pequenos, metade são liderados por mulheres, mais da metade são liderados por pretos e pardos. Então, nós estamos falando de um grupo, um conjunto de empreendedores que é extremamente diverso. Então, o empreendedorismo no Brasil é diverso. Né? A gente fala que todos podem empreender e todos empreendem, de fato. Né? Então, não tem cor, não tem uma cor, não tem um gênero. Né? É uma diversidade impressionante. O fato da gente não enxergar essa diversidade na mídia, na capa da revista, né? Na capa do site dos jornais de negócios, faz com que as pessoas entendam que elas não são empreendedoras. Porque A ideia é que o ninguém empreendedor tem que usar representa. gravata. Quase isso, Quando né? nem Que é um os absurdo. Nem os empreendedores, empreendedores. nessa visão padrão que se Exato. tem, hoje usam gravata. Exato, exato. Então a gente tem ainda, é impressionante como o estereótipo que fica no inconsciente coletivo, ele influencia diretamente na autoconfiança das pessoas, no empoderamento delas, na sua identificação como empreendedoras. Então o que a gente vê é que o pessoal usa outros nomes. Então eu trabalho por conta própria, né? Muitos reconhecem que tem o seu negócio, tem sua atividade, eu tenho o meu trabalho, o meu bico, né? Chama de outras coisas e não identifica com esse mundo empreendedor. Mas existe um empreendedorismo, isso não dá para negar. E ele está presente, e ele está gerando renda, ele está gerando postos de trabalho em todos os cantos do nosso país. Né? Nós estamos conversando com a Alina Ozzetti, da Aliança Empreendedora. Ela é diretora executiva e cofundadora da Aliança Empreendedora, e estamos tratando aqui hoje no mundo corporativo sobre microempreendedorismo. A Aliança realizou um estudo recentemente traçando o perfil dos microempreendedores brasileiros. E vocês dividiram estes microempreendedores em 4 tipos ou 4 personalidades. De forma resumida, você poderia definir cada uma dessas personalidades para Claro, nós? claro. Esse estudo, ele é fruto de uma iniciativa nossa, que é um think tank, chamado Empreender 360. É uma parceria com o Bank of America Merrill Lynch e tem o objetivo de fortalecer o ecossistema que apoia o microempreendedor. O que a gente queria fazer com esse estudo? A gente queria trazer um pouco de um olhar mais real e mais de jornada do microempreendedor. Entender lá do início de quando aquele empreendedor se reconhece como empreendedor, quando ele inicia o negócio, como ele gerencia o seu negócio e quais são os sonhos que ele tem para o futuro. Então, a gente olhou para essas 4 etapas do negócio e, a partir dos dados coletados nas entrevistas, foram entrevistas de profundidade, então não foi uma pesquisa quantitativa, foi qualitativa. A gente entendeu que os empreendedores considerados mais de sucesso nas comunidades, eles não têm um único perfil de características, que isso já foi comprovado, né, por outros estudos, mas sim, eles dividem um conjunto de atitudes. Então, uma coisa muito interessante que a gente encontrou que todos eles tinham 3 atitudes perante o negócio, que eram muito comuns a todos eles. A primeira atitude é mão na massa, né? A atitude segunda é rede de contatos e o quanto eles articulam, né, a sua família, a sua comunidade e amigos. E a terceira é a paixão pelo negócio. Então, todos os empreendedores dividiam esse mesmo conjunto de atitudes, que não necessariamente um perfil de características de personalidade. Então, só deixa eu E marcar também, aqui claro, vamos lá. os 3, 3 esses 3 atitudes. atributos aos quais vocês conseguiram definir. Vamos lá, quais são? Mão na massa. Mão na massa. Rede de contatos e articulação da sua família e amigos. E terceiro, paixão pelo negócio. Perfeito. Em relação à personalidade deles? E aí, dos dados, a gente encontrou 4 perfis, 4 personas que são formas diferentes de empreender, né? Então, a gente identificou 4 formas. A primeira forma que a gente identificou, a gente chamou de profissional independente. Então, é aquele microempreendedor, aquela microempreendedora que sempre teve esse sonho de empreender. Muitas vezes já se identificava como empreendedora desde criança, eles falam muito isso, né? Eu já vendia geladinho com 12 anos, né? Eu sempre fui vendedora, então eles sempre tinham e estavam só esperando uma chance, um momento, um incentivo para tirar aquela ideia do papel. Então esse é o que a gente chama de profissional independente, que tem muito anseio de trabalhar por conta própria, de não ter carteira assinada, ter horário flexível, ser seu próprio chefe. Esse é o primeiro perfil. A gente tem o segundo perfil, que a gente chamou de empreendedor por consequência, que muitas vezes a vida, né, acontece, então a gente passa por ou uma situação de desemprego, ou uma situação em que muda a configuração familiar e uma mulher tem que se virar sozinha para sustentar os filhos, ou o simples fato de ter filhos faz com que mude toda a dinâmica da família,
a mãe ou o pai queiram ficar mais próximo dos filhos e não passar o dia inteiro fora de casa. Então, montam seus empreendimentos a partir dessa necessidade. E também, muitas não precisa só ser por necessidade. Às vezes, eles enxergam uma oportunidade nessa situação, que não era esperada, mas eles enxergam uma oportunidade de colocar seus talentos em prática, né? Uma terceira persona, a gente chamou de empreendedor meio período, que é aquela pessoa que ainda tem o seu emprego fixo, às vezes ou trabalha meio período ou faz um turno noturno, né, numa empresa, e tem o seu empreendimento durante o dia ou durante meio período e sonha com um dia fazer a transição, né, sair do seu emprego fixo e se dedicar única e exclusivamente ao seu negócio. E a quarta persona a gente chamou de jovem empreendedor. A gente percebeu que essa geração, né, esse pessoal que está entre os 18 e 29 anos, que a gente entrevistou, eles têm uma outra forma de encarar, né? Eles já estão com um novo modelo mental. Eles são uma geração que está chegando muito mais conectada. Então, quando eles empreendem, eles já empreendem com ideias diferentes, né? Saem um pouco do tradicional, já pensam em tecnologia, já pensam em fazer aplicativo, em solucionar problemas do mundo. Então, a gente conseguiu identificar esses 4 perfis. Então vamos lá. Tem o profissional independente, o empreendedor meio período, o jovem empreendedor e o empreendedor por consequência. São os 4 perfis que vocês identificaram nessa pesquisa. Para cada um, há necessidade de uma abordagem diferente? Com certeza. O que a gente entendeu? De novo, os microempreendedores, a gente está falando de um universo diverso, né? E cada tipo de empreendedor tem uma necessidade diferente em cada estágio do seu negócio. Então, quando a gente está falando de apoio, capacitação, curso técnico, microcrédito, é importante que quem está querendo oferecer um serviço para o empreendedor entenda as diferenças de cada um deles, né? Então, o profissional independente, aquele que já vive do seu negócio, que se dedica a isso, ele vai ter um outro nível de maturidade em relação ao seu negócio do que o meio período, por exemplo, que muitas vezes não tem tanto tempo de cuidar da gestão, de pensar estratégia, porque ele está ali fazendo o negócio, mas cuidando do básico, né? Que é vender, pegar pedido, produzir e entregar. Vender, né? Pegar pedido, produzir e entregar. Então, a gente precisa não exigir, né, na mesma proporção. Falando de jovens empreendedores, a gente está falando de um jovem que ele é muito mais ousado, então ele vai arriscar muito mais. Uma coisa que a gente percebeu também trabalhando com jovens empreendedores, por exemplo, Milton, é que dificilmente um jovem consegue acessar crédito para o seu empreendimento, né? Porque ele traz na bagagem, se a gente pode chamar assim, a falta de experiência. Então ele não tem trajetória para provar, ele não tem histórico de crédito muitas vezes, mas ele tem ótimas ideias, ele quer testar essas ideias. Provavelmente não tem bens, não tem propriedade. Exato. Então, fica muito mais difícil para esses jovens conseguirem testar as suas ideias de negócio, botar à prova as suas próprias competências empreendedoras. Porque hoje, assim, é sabido que um empreendedor de sucesso, ele quebra pelo menos 2, 3 vezes. Então, existe uma jornada empreendedora que é feita de fracassos também no meio do caminho. Mas se o ecossistema não está pronto para suportar esses fracassos no meio do caminho, a gente não está desenvolvendo empreendedores, né? A gente está fazendo com que todo mundo fique ali meio escondido e até essa é uma das questões porque esses micro não crescem também. Eles têm muito medo, têm medo de se endividar, têm medo de contratar um funcionário e ter problema, né? Então, o arcabouço legal, a legislação muito burocrática, difícil de navegar, né, na legislação brasileira, faz com que esse microempreendedor se retraia, fale, não, vou trabalhar aqui sozinho, vou fazer o meu, vou sustentar minha família e vou no seguro, né? Porque é um mundo muito assustador para uma pessoa que às vezes tem uma escolaridade baixa ou média, navegar no universo da legislação tributária, enfim, trabalhista, é como se fosse um bicho de 7 cabeças mesmo, assim, Aliás, né? lá E no né? início dessa nossa conversa, você falou aqui, citou o microempreendedor formal e o informal. E a Bianca Vendramini pede para que você deixe bem claro e caracterizado quem é um e quem é o outro. Tá bom. Então a gente tem, basicamente, a diferença é a formalização em si. Então, a maior parte dos microempreendedores hoje que conseguiram dar esse salto de formalização foi graças ao MEI, né, ao Programa do Microempreendedor Individual, que facilitou, né, deixou menos burocrática a formalização e mais barata. Então, hoje, a gente vive uma realidade onde os empreendedores já têm acesso a um tipo de formalização mais acessível. Você pode fazer pela internet, você paga um boleto todo mês. Mesmo assim, ainda é uma barreira para muitos, tá?
muitas pessoas ou não têm acesso à internet ou não têm familiaridade com o portal, né? Então entram no portal e ficam perdidos, não sabem nem por onde começar. Às vezes não tem o apoio de um contador próximo ou não tem um contato para chegar num contador que possa ajudar, sabe? E precisa de um contador? Precisar não precisa, mas é importante ter um apoio de alguém para dar uma orientação. Então, às vezes, uma pessoa não sabe, às vezes, o que é um KNAI, né? Como é que eu registro, como é que eu enquadro o meu negócio dentro desse monte de códigos que tem aqui, né? Às vezes você precisa de alguém que te dê uma simples orientação de como fazer. Então, o Sebrae faz isso muito, né? Dá essa orientação de formalização. Então, o empreendedor tem onde procurar, ele precisa só correr um pouquinho atrás. E a gente, como ecossistema, que é o apoio ao empreendedor, também precisa fazer um esforço de chegar até ele com a informação mais clara e com a facilidade para ele. A gente está falando de por exemplo, o MEI, você tem um boleto todo mês para pagar. E parece muito fácil para MEI é nós. microempreendedor Isso individual. mesmo. Então, para nós parece muito fácil, porque assim, é um boleto que chega no meu e-mail e tal. Não é a realidade da maior parte das pessoas. Não tem e-mail, não tem familiaridade com acesso a plataformas, logins, senhas, etc. Então, às vezes, o tal do boleto passa. Então, a gente hoje enfrenta uma inadimplência do MEI gigantesca, muitas vezes por falta de informação. Porque a pessoa não entendeu que tinha o boleto todo mês, não sabe onde pegar, não sabe onde pagar, etc. Então, de novo, é o desafio desse gap entre a política pública que existe e isso chegar até o microempreendedor. Então, basicamente, o empreendedor informal é aquele que hoje não tem nenhum tipo de registro, ele tem o seu pequeno empreendimento, ele vende, né? Ele vende seus salgados para festas, para amigos, para pessoas físicas, tem sua rede, sua carteira de clientes, mas não consegue emitir uma nota fiscal, por exemplo, ou quando precisa, tem que recorrer àquelas notas avulsas, que às vezes algumas prefeituras, depende da cidade, né, oferecem, ou nota de produto que alguns estados oferecem também, que são avulsas. É muito mais caro, enfim. Então, para o microempreendedor também tem um processo de entender as vantagens de se formalizar, de entender que aquilo vale a pena, mas para isso tem um caminho. Aí entra um ponto que eu começo a pensar aqui. Eu sou um pipoqueiro, ao longo da vida vendo pipoca. Por que eu preciso me legalizar nesse sentido se eu já continuo vendendo meu produto, arrecadando o dinheiro daquele meu produto? Que vantagem eu levo? Exato. Então, é isso que a gente tenta passar. Tudo vai depender da legislação local, mas a primeira vantagem que a gente tem conversado muito com os empreendedores, e hoje o MEI traz isso, o MEI te dá a possibilidade de você ter previdência, né? Então, você pode, você pagando a taxa do MEI todo mês, você já está contribuindo para a Previdência. Você tem alguns benefícios sociais em termos de licença maternidade, de auxílio doença, né? Então, o microempreendedor que vive do seu negócio, ele está vulnerável no sentido de, se acontecer alguma coisa, se ele fica doente e não pode sair vender a pipoca, é um dia que ele fica sem receita, né? Então, ter um mínimo de segurança, algum tipo de seguro, que ele também pode fazer por conta, né? Então, ele também pode pagar um seguro-saúde, ele pode pagar uma previdência privada, também sem problema nenhum. Mas estar na legalidade é importante, obviamente, para todo o ecossistema, né? Ele alimenta o ecossistema como um todo, estar legalizado e abre novas portas, né? Um pipoqueiro legalizado, por exemplo, pode acessar um evento. Então, ele pode colocar sua barraquinha de pipoca num grande evento, numa feira, né? Ele pode ser contratado por uma empresa para fazer, né, uma festa, enfim. Então, abre portas. Essas são as vantagens. Pergunta do Davi Carvalho, nosso ouvinte, que está acompanhando a entrevista pelo Facebook. Ele comenta que você citou logo na abertura aqui e falou muito em comunidades, né? Como se os microempreendedores estivessem nas comunidades. Deixando a impressão, segundo ele, de que o MEI funciona apenas para situações de pequenos negócios. Ele diz o seguinte: eu sou um designer e me encontrei em uma situação na qual, para mim, é muito mais vantajoso escolher como usar o meu dinheiro do que sendo CLT, trabalhando para alguém como CLT. Poderia até ganhar o mesmo, mas enfim, eu tenho mais domínio sobre o meu dinheiro, parte do meu Sim. dinheiro o governo acaba levando, etc. Enfim, o MEI também é uma opção nesse sentido? Claro, claro que é. Eu só esclarecendo, né? A gente falou de comunidades porque esse é o recorte que a gente faz, né? Como Aliança Empreendedora, nosso trabalho é nas periferias, né? Nas comunidades de baixa renda. O estudo foi feito, esse estudo que você citou, né? O da jornada que a gente fez foi em empreendimentos de comunidade. Então, por isso que eu falei de comunidade, por isso que tem esse recorte. Mas, obviamente, não é fechado só.
né? O microempreendedor individual, ele tem um teto de faturamento. Qualquer pessoa pode ser MEI. Eu e você podemos abrir um MEI para prestar um serviço específico, fazer alguma coisa, prestar um serviço que está do nosso conhecimento. Então, qualquer pessoa tem acesso a empreender, né? Uma questão aqui que eu queria entender com você dentro desse processo. Você falou agora há pouco que há uma série de empresas, grupos, instituições, fundações que podem oferecer benefícios a pessoas interessadas a se desenvolver como microempreendedor. Que tipo de serviços são isso? O que que há disponível aí para estas pessoas que são microempreendedoras e gostariam de ter um mínimo de conhecimento a mais? Tá. Então, olha só, hoje a gente tem, além do Sebrae, né, que é a grande referência, a gente tem organizações que trabalham tanto online como presencialmente oferecendo capacitação, então cursos mesmo, de como empreender, como começar um negócio. Tem gente fazendo só gestão financeira. Então, são organizações de todos os tipos, tá? São pequenas empresas, são organizações sem fins lucrativos, né? ONGs ao redor do Brasil, apoiando empreendedores na área urbana, na área rural, desenvolvendo habilidades, competências nesses empreendedores. A gente mapeou também organizações de microcrédito, então são instituições desde os grandes bancos até organizações sem fins lucrativos locais. Tem bancos comunitários em algumas comunidades que servem como esse polo de financiamento para empreendedores. Tem fundos comunitários, enfim, tem uma diversidade de atores. Tem escritórios, por exemplo, de contabilidade especializados em microempreendedor. Então, tem escritórios de advocacia hoje especializados nisso. Hoje já tem uma gama de, por exemplo, do nosso ouvinte ali, de designers que estão olhando só para esse público, ajudando o microempreendedor a melhorar sua fachada, a fazer um site, a fazer uma logo mais bonita, né, uma fachada mais atrativa. Então, tem todo um ecossistema. Isso veio muito forte depois de 2010, depois de 2010, principalmente com a questão do MEI, né, se tornou muito forte. Então, muitas empresas e organizações, empresas principalmente, começaram a prestar serviços para esse público, entendendo que é um público que quer crescer, né, e quer investir no seu E o negócio. que vocês fazem na Aliança Empreendedora? Bom, na Aliança, o que que a gente faz? A gente faz formação empreendedora, a gente desenvolve habilidades e competências empreendedoras para esses microempreendedores nas comunidades e leva capacitação em gestão e conexões. Então, nosso trabalho, a gente fala que é empoderar, capacitar e conectar o microempreendedor. Ajudar ele a se descobrir como empreendedor, levar competências de gestão financeira, vendas, etc. E encorajá-lo para que ele se conecte com esse ecossistema que está aí para apoiá-lo, para que ele se conecte com outros empreendedores, para que ele se conecte com uma rede de potenciais parceiros, enfim, faça crescer a sua rede de contatos, né? Então, a gente apoia ele nesses 3 pilares. Nosso trabalho é feito através de projetos, que são feitos em parcerias com empresas, institutos e fundações, que têm o interesse de desenvolver microempreendedores nas comunidades, seja por uma questão de responsabilidade social, ou seja porque eles têm uma estratégia de negócio muito clara que envolve microempreendedor na sua cadeia de valor. Então, a gente ajuda essas empresas e organizações a repensar os seus modelos, que vão desde, assim, quem é meu fornecedor, meu produtor, meu distribuidor, é um microempreendedor? Será que eu posso impulsionar esse elo da minha cadeia e ter melhores resultados, tanto para a empresa como para esse microempreendedor, né? Então, Bianca esse volta aqui e pergunta o seguinte: ela estudou numa escola particular, teve aula de empreendedorismo já a partir do ensino fundamental 2. E eu gostava muito dessa aula e vejo que me ajudou muito quando quis abrir uma lojinha online. Lina, você considera importante esse estímulo desde cedo? Seria uma boa ideia ter essa disciplina no currículo de escolas públicas e particulares do país? total. O que que a gente vê é que a escola ainda estimula a busca de emprego, né? Então, e não é só uma questão de que é certo ou errado, né? Mas é uma questão de que tipo de competências e habilidades a gente está desenvolvendo nos alunos. Então, falar de empreendedorismo não é só abrir negócio, é ajudar os alunos, né? E começando pelas crianças, adolescentes, jovens, a desenvolver competências que vão ajudar eles na vida, independente se eles vão empreender uma carreira dentro de uma corporação, ou se eles vão começar um negócio do zero que vai ser local, que vai transformar o mundo. Existe uma série de habilidades e competências que precisam ser ensinadas, e é um modelo mental empreendedor, né? Então, com certeza, isso é fundamental, ter desde o comecinho da vida, para que as pessoas passem a dizer, eu também posso empreender, e eu posso empreender
por qual caminho eu achar que tem mais a ver comigo, né. Então, com certeza é fundamental isso estar no currículo básico desde o comecinho. Aliás, até para acrescentar nisso que você está dizendo, o Antônio Aleixo, que está nos acompanhando, também tinha acabado de registrar lá a seguinte mensagem, que ele entende que isso é uma pena que os jovens sejam preparados na escola para o mercado de trabalho e não para empreender, né? Porque é Exato, exatamente essa linha exato. que você está chamando a atenção. Quando vocês se deparam com microempreendedores interessados em realmente se desenvolver, quais são as dicas principais que vocês oferecem para eles? Além do que eu considero ser óbvio, que é buscar ali uma legalização, uma formalidade no seu trabalho. Que cuidados eles devem ter? Bom, a gente trabalha com aqueles empreendedores que ainda não têm um negócio, mas querem empreender. A gente tem uma metodologia que é baseada numa teoria chamada Effectuation, onde a gente vai trabalhar, que a gente traduziu para a teoria do fazer, né. E são passos simples de ajudar o empreendedor com alguns princípios, começando pelo autoconhecimento, porque a gente, enfim, essa teoria traz algumas questões que, assim, o empreendedor de sucesso, ele começa com aquilo que ele é, com quem ele é, o que ele tem, o que ele sabe e quem ele conhece, que são os 3 pilares que eu falei lá no começo. Então, o primeiro passo para o empreendedor é se conhecer e entender o que que ele tem à disposição. Quais são os recursos que ele já tem. Muitas vezes, Milton, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas pensam em montar um plano de negócios, né? Ainda se fala muito disso. Qual que é o problema? Uma das falhas do plano de negócio. O plano de negócio, ele te diz tudo que você não tem, tudo que você precisa ter para poder empreender. Quando a gente faz a abordagem inversa, que é essa abordagem do effectuation, da teoria do fazer, você diz para a pessoa assim: me conta o que que você já tem. O que que você sabe, qual é a tua bagagem, tuas experiências, teu talento, quem é a tua rede de contatos, qual é a tua paixão, sabe? O que que você ama fazer. Aí você junta tudo isso e a partir disso você diz: vou montar tal empreendimento para começar. Então é realmente virar de ponta cabeça a lógica do empreender pro que é real, porque hoje em dia quem empreende, empreende a partir do que tem, né, ninguém sai por aí balançando um plano de negócios e o BNDES joga 1.000.000 de Uhum. reais na cabeça, isso é um em milhões. Mas os 99%, né, vamos falar assim, dos microempreendedores, montam seus negócios a partir do que eles têm, do que eles sabem, dos recursos que eles têm à disposição. Então a primeira dica é: comece a partir do que você tem, porque a partir do que você tem é a maior riqueza que você tem, né. Em vez de se focar naquilo que você deveria ter para empreender, foque naquilo que você já tem de valor para empreender e comece a testar. Porque empreender é um exercício que se aprende fazendo, né. Ninguém nasce totalmente empreendedor e não, a gente se torna empreendedor. Então a primeira coisa que a gente trabalha com os empreendedores iniciantes é ajudar eles nesse processo de autoconhecimento, pegar tudo que eles têm à disposição e começar. Começar com o que eles têm e botar suas habilidades e competências à prova. Porque é nessa hora que a gente desenvolve, só quando a gente vai a campo e põe o carro para rodar, digamos assim, né. Vocês começaram na Aliança em 2005. 2005. Imagino que durante esses 15 anos, presenciaram, vivenciaram alguns trabalhos assim de excelência, transformações, mudanças. Eu gostaria que se você puxasse aí da memória e Sim, relatasse, até para ilustrar essa nossa claro. conversa, de microempreendedores que tiveram e passaram por essa transformação. Olha, tem muitas histórias, assim. Tem uma que eu sempre falo, acho que todo mundo já está cansado de falar, porque eu sempre conto essa história, mas tem um jovem empreendedor que, na verdade, é alguém que me inspira muito. É um menino que chama Edson, ele é lá de Almirante Tamandaré, da região metropolitana de Curitiba, que é onde fica a nossa matriz. E a história dele é muito interessante, porque ele é um menino que mora numa comunidade muito isolada, né, do centro da cidade, então é uma comunidade que estava pouco servida de alguns serviços básicos, né. E aí, o que que ele ouvia todo dia? Reclamação de seus vizinhos, amigos, etcétera: "Ah, nessa comunidade não tem nada, essa comunidade é", né, enfim, xingamentos todos à comunidade: "Aqui não tem nenhuma sorveteria, não tem nada". E esse menino, ele começou a fazer uma lista de tudo que não tinha na comunidade. Todas as reclamações que o pessoal fazia para ele fez a lista dos não tem. Ele começou a listar e fez um caderno, encheu várias folhas, e um dia ele falou: "Quer saber? Já sei, vou montar um negócio
pediu demissão do seu trabalho, pegou a rescisão, alugou um quartinho, assim, uma garagenzinha na comunidade dele e montou um negócio que chamava Ed Modas e Lan House. E aí, como você pode imaginar, ele vendia desde roupas e oferecia serviço de internet. Aham. E tudo que no meio você possa imaginar. Então ele vendia crédito de celular, ele tirava xerox, era correspondente postal, chegou um tempo a ser correspondente bancário, olha, de tudo. E ele levou tudo que não tinha para a comunidade, ele enfiou numa garagenzinha e começou a oferecer. E o que foi interessante desse processo? Todo mundo fala, mas isso é uma loucura, né? Se a pessoa não tem foco, vai quebrar. E realmente, no começo, as contas não fechavam, porque ele tinha os 10 negócios dentro de um. Mas foi super importante esse processo para ele aprender o que a comunidade realmente precisava. E aí ele entendeu que o que ele estava entregando de valor para a comunidade era o acesso à internet, que não chegava na comunidade dele. Ele teve que fazer todo um esquema com uma empresa para conseguir levar a internet. O que ele entendeu? Minha comunidade precisa de acesso. Ele construiu uma antena e ele começou a rebater o sinal para distribuir sinal de internet para os seus vizinhos e para o pessoal da própria comunidade. Ele fez uma parceria na época com a Copel, que é a empresa de energia do Paraná, levou fibra ótica. Então, para um lugar que não tinha internet, de um dia para o outro tinha fibra ótica, levou fibra ótica para a comunidade e hoje ele tem uma empresa de distribuição de internet que atende 6 municípios do entorno, regiões que não chegava internet de jeito nenhum, e ele levou acesso. Então, no processo de empreender, ele entendeu, né, o que ele estava contribuindo de fato, o que ele estava impactando, e foi desenvolvendo seu negócio para chegar no que é hoje o modelo de negócio final dele, né? Então ele tem essa trajetória muito inspiradora, assim. A internet impulsionou esse microempreendedorismo no Brasil? Totalmente, totalmente. Então, por vários motivos. Hoje a internet facilita a comunicação com os clientes. Então, o WhatsApp, né, é a ferramenta de vendas, assim, acho que mais utilizada de todos os tempos. Eh, então, o WhatsApp ajudou, porque já você não tem custo, né, de telefone. Antigamente, os empreendedores tinham que ter vários chips, né, de todas as empresas. Agora é o WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, redes sociais estão ajudando esse empreendedor a se conectar e fazer suas vendas pela internet. Outra coisa super importante, o empreendedor está conseguindo encontrar informação e conteúdo de qualidade através da internet. E está conseguindo acessar histórias de outros empreendedores, que isso também é super importante para quebrar um pouco essa coisa do estereótipo. A internet nos dá a possibilidade de acessar as histórias de muitas pessoas, né? Que são inspiradoras, que podem servir de referência. Então, só para citar três, né? Assim, as redes sociais como canal de venda e comunicação com o cliente, o fato de acessar cursos e conteúdo gratuito de qualidade, e a própria acesso a outras histórias inspiradoras que você não conheceria se não fosse a internet. Para fechar aqui a nossa conversa e não deixar ninguém com ou não me deixar em dívida com ninguém aqui no Facebook. O Henrique pergunta assim: quem é funcionário público pode também ser MEI ou não? Pode ser. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que não, eu acho que não. Tem algumas restrições, o MEI tem restrições. Eu acho que para funcionário público tem uma restrição específica, tem que verificar na legislação. Mas nem para fazer outra função como Você até empreendedor pode, individual? não o MEI, você pode criar uma empresa limitada, uma Tá. microempresa, pode. O MEI Então, especificamente ele tem algumas então limitações, por isso assim. que o Henrique já chamou a É, atenção para esse tipo de situação. exato, Para mim não. seria tão E o simples. MEI é só um CNPJ, então você só pode ter o nome no teu MEI. Se você tiver uma outra empresa aberta, você não vai conseguir abrir MEI, né? Então o MEI é bem específico para aquele pequeno empreendedor que vai começar o primeiro negócio dele, né? A Juliene pede para você falar dos próximos projetos de apoio ao empreendedorismo da Aliança Empreendedora para o segundo semestre. Tá, nossa, são vários. A gente trabalha, Juliane, né? Juliene. Por turmas, né, de empreendedores. Todas as turmas, normalmente, a gente divulga nas redes sociais da aliança, tá? Então, no Facebook, toda vez que vai sair uma turma, um evento de apoio a alguma coisa, a gente divulga no Facebook da Aliança Empreendedora, se você procurar, sempre vai ter lá. A gente trabalha super espalhado, né, pelo Brasil inteiro, rodando, turmas de empreendedorismo. Então, eu nem saberia te dizer agora de cabeça o que vai rolar e quando, agora nesse segundo semestre, mas está tudo sempre atualizado na nossa página, então é só seguir lá.
Mas fica então aqui o depoimento na segunda mensagem da Juliane Coelho, que é Tá. o seguinte: quando eu mais estava me sentindo sozinha e me vi desesperada com meu empreendimento na mão, com medo de dispensar as mulheres que eu apoio, chegou a mentoria da Aliança Empreendedora. E o negócio está aí. Fui uma das empreendedoras destaque em 2018. O apoio da Aliança empodera empreendedores, diz aqui a Juliane Coelho. Por isso que ela Ah, queria que legal. saber quais são os programas do segundo Poxa, semestre. a Ela tinha um Juliane já interesse está super direto. Ela já conectada. passou pelo trabalho de Que vocês, legal, então. que legal. Obrigada, Juliane, pelo depoimento. E a gente Que fica legal, com o relato da Juliana aqui para fechar a nossa legal. conversa hoje no Mundo Corporativo. A todos vocês que participaram aqui, mandando suas mensagens ou nos assistiram ao vivo, nosso agradecimento. Lino Zesch, muito obrigado também por trazer parte deste conhecimento de vocês no campo do microempreendedorismo. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Obrigada, Milton. Eu que agradeço esse convite. Obrigada aos ouvintes também. Obrigada pelas perguntas. Lino Zesch, diretora executiva e cofundadora da Aliança Empreendedora, foi a nossa entrevistada de hoje no Mundo Corporativo. Você pode levar o seu conhecimento também, compartilhar esse seu conhecimento sobre os mais diferentes temas no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn. Vá no LinkedIn e procure Mundo Corporativo da CBN. Você se inscreve, é de graça, seu nome vai ser aceito na hora e você pode não só receber informação, como compartilhar também a sua informação. E a CBN também tem um perfil próprio lá no LinkedIn, no qual você é atualizado a todo momento sobre os programas relacionados à questão de gestão, carreira e oportunidades. Portanto, venha participar com a gente. Colaboraram aqui com o Mundo Corporativo a Débora Gonçalves, a Bianca Vendramini, o Rafael Furugem e o Guilherme Dogo. Todos eles fazendo parte aqui da equipe do Mundo Corporativo. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo capítulo.